Como eu falei hoje pela manhã, nós estamos pregando mensagens, irmãos, em 1 Samuel, capítulo 17. Hoje pregamos sobre os 3 campos de batalha. Falamos sobre o campo natural, o campo do coração e falamos do campo espiritual. E nesta noite eu quero trazer uma palavra que fala das 5 pedras da vitória. É uma experiência que Davi teve. É uma experiência que ele, ainda muito jovem, no limiar da sua juventude, teve com o Senhor, muito mais com o Senhor do que com o seu adversário. Porque o adversário, irmãos, ele pode ser qualquer um, em qualquer instância, em qualquer momento da vida. Mas é com Deus que nós temos, na realidade, experiência. Quando nós passamos pelo vale, é com Deus que nós temos a experiência. Quando nós passamos pelo momento da sombra, da morte, é com Deus que nós temos a experiência. Não é com o inimigo. O inimigo é coadjuvante, mas é o Senhor que está cuidando de nós. Amém? A palavra do Senhor diz que 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas tu não serás alcançado. A palavra do Senhor diz que à sombra do Onipotente descansa a minha alma. Nós descansamos em Deus, embora enfrentemos as dificuldades. Eu quero que você fique de pé neste momento, abra a sua Bíblia, em 1 Samuel, no capítulo 17 e no verso 40. Nós vamos ler apenas um versículo. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E, lançando mão da sua funda, foi chegando-se ao filisteu. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra em nossos corações. O povo de Deus diz: levante a sua mão. Pai, nesta noite, nós queremos te agradecer por um texto tão sucinto, mas que nele reside um profundo ensinamento. E que nesta noite nós possamos, Pai, sair daqui edificados na tua palavra, firmados na rocha e caminhando seguros na tua direção. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, essa semana eu estava assistindo o noticiário e vi o que está passando lá no Egito. E eu fiquei bastante impressionado, porque uma das nações mais antigas do mundo. Nós conhecemos, quando lemos a Bíblia, da história do povo de Israel, conhecemos do povo vencendo os problemas lá com o faraó, e vemos agora o Egito novamente enfrentando um problema muito sério, com deposição de governo, a escolha de novos governantes, e tudo isso baseado também numa expressão religiosa. E os irmãos têm notado como isso é sério. Quando nós olhamos mais de perto, com uma lupa, aqui para o nosso país, e em especial para a nossa cidade, nós vemos novamente essa semana balbúrdia, confusão no centro da cidade, nos palácios do governo, nas câmaras legislativas. Nós ficamos olhando para isso e vemos como é que o mundo está passando por crise, por dificuldade. Quando olhamos para o cenário macroeconômico, quando olhamos para a questão geopolítico-financeira, e nós olhamos para a questão do dólar, fortalecimento da moeda ou não fortalecimento da moeda, a desvalorização do real, nós ficamos olhando para isso e vemos onde vai parar isso. E o governo fazendo manobras econômicas, financeiras, para tentar impedir o avanço à escala do valor do dólar. Quando olhamos para a nossa economia, soltamos fogos e neste mês a economia cresceu 1,70%. E o governo diz que é bom, e tem uma meta de crescimento em torno de 4% a 4,5% no ano. E nós ficamos olhando para isso e vendo que isso tudo é uma questão mundial muito séria. Há pouco estavam se discutindo a questão da espionagem norte-americana dos países. Isso vazou porque um dos funcionários que fazia parte do grupo que espionava de forma
cibernética, de forma pela internet, deixou escapar algumas informações. E ele está exilado na Rússia. E o mundo, então, entrou em polvorosa. A questão diplomática começou a ser discutida. Que instabilidade que nós vivemos. Quando nós olhamos, como hoje pela manhã falávamos do campo de batalha no mundo natural, são Golias que têm que ser enfrentados e vencidos. São lutas sérias. Para os governantes, isso é um problema muito sério. Ninguém mais fala da questão da fome na Etiópia. Ninguém mais está dando atenção a tantos países que estão em guerra. A questão do desarmamento, a questão das drogas tão fortes na Bolívia e na Colômbia. Essas questões começam a ser de menor importância. Quando nós falamos da violência em São Paulo e no Rio de Janeiro, essas questões ficam de menor importância. Que problemas sérios que nós estamos vivendo. Hoje pela manhã eu dizia que quando Davi lutou contra Golias, e o texto que nós lemos, Davi está lutando, de fato, lutando contra Golias, mas ele pega 5 pedrinhas e bota no seu alforje de pastor, porque além daquele Golias, havia outros 4 gigantes, que os valentes de Davi, ao longo de sua vida como rei, lutaram contra os demais gigantes. Quando nós olhamos do plano de vista, ou do ponto de vista natural, eu e você temos problemas de Golias a serem vencidos. O governo tem problemas a serem vencidos. Eu recebi um e-mail de um irmão, logo após o culto da manhã, que dizia: pastor, aquele problema que eu relatei para o senhor há dias atrás, graças a Deus já venci. Eu agora enfrento outro Golias. Quantos Golias? 4, 5, quantos Golias? Enfrentamos um gigantesco, enorme, vencemos aquele, passamos por ele, já temos outro. Este é o mundo que nós vivemos. E para resolvê-los, nós precisamos, de fato, estar preparados para vencer esses Golias. Além desses problemas de ordem mundial, nós temos os nossos problemas familiares, temos as questões políticas, temos as questões de segurança, tudo isso que nós temos vivido são problemas que temos que enfrentar. São como Golias que enfrentamos. Quando nós olhamos para esse texto, meus irmãos, nós vemos Davi se preparando para lutar, para vencer, para ganhar de Golias. Quando Davi venceu aquela batalha, ele saiu com 2 troféus. O primeiro deles foi a cabeça do Golias. Que eu, quando hoje de manhã acabei de pregar, e fomos aqui para o pátio conversar com alguns irmãos, e alguns militares da igreja, e vieram conversar comigo. E disseram assim: pastor, o senhor fez o TO. Cadê o Tiago? Cadê o Tiago? O Tiago está onde? Hein? Ah, ele precisou sair. Muito bem, anota aí, Jorge. Anota aí para a gente falar para ele. O Tiago disse assim: pastor, o senhor fez o TO. Eu falei: o TO? É o Teatro de Operações, na linguagem militar. O outro rapaz, também de nome Davi, o Davi está aí? Davi é ruivinho, está fazendo, ele é da aeronáutica, está fazendo escola aqui nos Afonso. E o Davi, bastante parecido com o próprio Davi, né? Ele disse: não, pastor, o Davi da Bíblia tinha um nariz mais comprido que o meu. Eu falei: poxa, cara, você fotografou? Você viu isso onde? Na internet? E ele dizia para mim assim: pastor, na realidade, houve a soma dos movimentos. O Golias, quando veio em direção a Davi, e quando Davi partiu em direção ao Golias, ele girou e jogou a pedra ganhou velocidade, e a velocidade que Golias veio fez com que a pedra atingisse a testa, o frontal de Golias, e aquele choque plástico, a pedra entrou e Golias caiu desacordado. E quando criança, aliás, tem um musical que nós fizemos aqui alguns anos atrás, Davi e Golias, e no musical dizia-se assim: e o gigante veio ao chão. E Davi, então, quando o gigante veio ao chão aturdido,
Davi, que não tinha espada, Davi subiu em cima do gigante, pegou a própria espada do gigante, cortou a cabeça de Golias. Davi saiu com 2 triunfos. Davi saiu com 2 troféus. Davi saiu dali com a cabeça do Golias. E a cabeça do Golias, ele começou a mostrar para todo mundo. Está aqui, vencido, derrotado, morto, triunfou. Obrigado, Jorge. Triunfou sobre aquele grande soldado filisteu. O outro troféu servia de testemunho para Davi. Testemunho. Para que, anos à frente, Davi olhasse para trás e Davi dissesse assim: venci. Está ali o meu memorial. Está ali o meu testemunho. Foi a espada do Golias. Essa espada ficou guardada. Não ficou com Davi. Tempos mais à frente, quando ele fugia de Saul, ele procurou um armamento. E o sacerdote disse: só tenho uma espada que possa lhe dar. É a espada que você conquistou, a espada de Golias. Irmãos, serviu de testemunho para Davi. Amados, quando nós vencemos, nós saímos com um triunfo, mostrando a cabeça do Golias vencido, e deixamos algo que sirva de testemunho na nossa vida. Foi assim com Davi, é assim com você. O gigante, ele cai por ação espiritual, como nós dissemos hoje pela manhã, naqueles 3 campos de batalha. E no campo espiritual, quando nós vamos em o nome do Senhor, ele tem que cair. E ele cai em nome de Jesus. Irmãos, quando nós olhamos para isso, eu gosto muito de ver esse momento. Eu fico imaginando quando Saul concorda que aquele infante, que aquele menino, que aquele adolescente, que aquele rapaz, que nem soldado era, pudesse enfrentar o gigante Golias. Davi teve que convencer Saul, e Davi o convence. E Saul manda que ele experimente as armaduras, e ele não quer. Mas Davi diz assim: pode deixar comigo, rei. E Davi se abaixa no riacho. E diz o texto da palavra de Deus que ele foi e escolheu 5 pedras lisas daquele ribeiro. Irmãos, eu acho tão interessante a Bíblia registrar isso. Pela manhã eu falava, Davi, quando saiu, e atendendo a uma ordem do seu pai, ele saiu para levar bolo. Ele tinha ali a tiradeira dele, porque como pastor ele andava sempre com aquilo. Ele tinha o alforje, que era o lugar onde ele botava as suas flechas, botava as suas pedrinhas, como boiadeiro para tomar conta dos bois, para espantar os ursos, os leões. Ele usava aquilo como o seu alforje. Mas Davi não sabia que ele ia empreender uma batalha. Ele estava cumprindo uma ordem. E naquele dia, quando ele chega naquele lugar e ele se depara com uma batalha, ele se prepara. Criatividade. E Davi escolhe 5 pedras. 5 pedras. Outro dia eu pregava sobre isso na igreja do pastor Ezi e usava esse texto para pregar os 5 ministérios. Falar dos 5 ministérios. Eu preguei no conselho de pastores aqui em Cascadura, pregava sobre isso para falar aos pastores, sobre a importância de cada um dos pastores trabalhar com os seus 5 ministérios. Mas eu gosto de falar sobre essas 5 pedras, porque é fácil, é mnemônico, são 5. A gente vai construindo a ideia à medida em que nós vamos pensando nelas. E eu gosto de falar sobre isso, porque eu creio que você vai aprender algo que vai transformar a sua vida, que vai ser significativo para você, que vai ser uma plataforma para você caminhar, quando você tiver que enfrentar os seus desafios, os seus Golias. Eu me lembro, quando leio o texto de Isaías 17:40, que ele tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, no seu cinto, e lançando mão da sua funda, foi chegando-se ao filisteu.
preparado para a batalha. Diga comigo, 5 pedras de vitória. Meus amados, quando a batalha começou, Davi correu para a frente do Golias. E ele pegou no seu alforje a pedra, uma das pedras. Ele pegou, enfiou a mão e pegou a pedra. Amados, quando eu penso nisso, a primeira pedra que me vem à mente, e eu queria que você dissesse comigo, é a pedra da conversão. Diga comigo, a pedra da conversão. O verso de número 45 desse texto diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo, eu, porém, vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Meus irmãos, esta pedra da conversão é a pedra do encontro com Deus. Davi, naquele momento, reconhecia que Deus, como Senhor e como Salvador da sua vida, eu vou a ti, eu tenho uma experiência. Deus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Era a experiência de Davi, ele dizia, eu vou a ti em o nome. Uma experiência com Deus. O verso de número 37, volte um pouquinho as páginas da sua Bíblia. Diz assim, disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Davi tinha experiência com Deus. Ele conhecia Deus pessoalmente. Irmãos, a nossa vida não pode faltar a pedra da conversão. Muitas pessoas caminham a sua vida com experiências dos outros, falando de experiências passadas por outras pessoas, mas e a sua? Davi disse, eu mesmo, eu conheço. Irmãos, havia uma irmã aqui na igreja, há muitos anos atrás, ela era a presidente da nossa juventude. E um dia ela me chamou, eu muito menino, ela me chamou e disse assim, vem cá, irmão, conta a sua experiência de conversão. E quando ela falou isso, eu tinha menos de 17 anos, devia ter uns 16 anos, eu disse assim para ela, mas eu não tenho experiência de conversão. Veja, irmãos, criado na igreja, filho de pastor, terceira geração de pregadores, eu não tinha uma experiência de conversão para contar. Há uma pedra necessária na nossa vida, irmãos. Não é uma pedra de tropeço, não. É uma pedra que a gente carrega com a gente, um alforje no nosso cinto, na nossa vida, na nossa experiência, que é a pedra da nossa conversão. Eu tenho uma experiência com Deus. Eu aceitei a Jesus no dia tal. Eu me lembro disso, foi no dia tal, na pregação do pastor tal. Quando eu pergunto aqui nas profissões de fé, quando foi que você aceitou a Jesus? E a pessoa diz, foi naquele dia, foi naquele dia, foi naquele dia. Qual é a sua experiência de conversão? Davi disse para Saul, Saul, eu tenho uma experiência com Deus. Davi disse para o Golias, eu tenho uma experiência com Deus. Eu vou a ti em nome do Senhor. Muitos de nós não temos experiência. Conhecemos o salmo do pastor, mas não conhecemos o pastor do salmo. Cantamos os hinos, falamos de tudo, mas não temos a nossa experiência com conversão. Pessoal, um dia eu aceitei a Jesus. Um dia eu aceitei a Jesus. O irmão Marcelo está aqui na igreja? Márcio aqui do trabalho aqui. Vem cá, o que houve hoje, hein, irmão? Ninguém me avisou, ninguém combinou comigo. Marcos, está aí? Não, também não pode ser Márcio, Marcelo ou Marcos, não está. Está onde? Está lá, está no trabalho externo. Tá? Está no trabalho externo, cara. Olha, não contem para ninguém, não, irmãos. Eu estava hoje pensando no seguinte. Um dia desse, não contem para ninguém. Eu vou pedir ao irmão daquela câmera ali que faça uma externa comigo. No meio do culto, nós vamos abrir essa porta. Pá! E vamos mostrar quem está batendo papo lá do lado de fora. Quer ver? Dá uma esticadinha aí. Não, o Marco está trabalhando, né?
Está no externo. Não, não é o Marco, não, Marco. Chega aqui, mano. Ô, meu irmão, é o Marco do surdo e mudo. Você trabalha no surdo e mudo, Marco? Vem cá, Marco, vamos cumprimentar. O Marco fez aniversário essa semana. Deus te abençoe, Marcão. Esse trabalha, esse fica lá fora. Deus te abençoe, Marco. Não é você, não. Muito obrigado, viu, Marco? Muito obrigado. Isso aí. Tem os teus 5 minutos de estrelismo, mas não é você, não. É o teu Marco, é o teu irmão, é o teu irmão. Meu irmão, quando eu venho à igreja, ele fica em casa cuidando dos meus pais. Nossa. Está explicado. Marco, me desculpa aí, você pode ficar. É isso aí. Está explicado. Tem que ter explicação, irmão. Se não tem explicação. Mas por que eu estou falando isso? Porque ele teve uma experiência de conversão, irmãos. Tremenda. Vocês se lembram? Com aqueles tubos, com aquilo tudo. Deus deu uma palavra, ele tirou aquilo, teve uma experiência de conversão, teve uma experiência de cura, e hoje ele me procurou. Hoje ele me procurou muito feliz. Você sabe que a pessoa, quando tem um problema de câncer, ele demora pelo menos 5 anos para os médicos darem alta, não é isso? E ele chegou hoje para mim e disse assim: pastor, eu fui chamado pelo meu médico, e ele me deu alta. Eu, de fato, estou curado em nome de Jesus. Vêm os ursos, vêm os leões, vêm os Golias, mas quem tem experiência com o Senhor permanece para sempre. Eu não sei se você já teve a sua experiência pessoal com Jesus. Se não teve, pegue no ribeiro da sua vida esta pedra, coloque-a no seu alforje e caminhe com ela. Ela é a tua chave da vitória. Ela é uma das pedras da vitória. Amém? Meus irmãos, Davi não ficou só naquela pedra. Ele continuou, ele se abaixou naquele ribeiro, ele pegou a segunda pedra e ele olhou para ela e escolheu com cuidado. Eu entendo, meus irmãos, eu gosto de pensar nisso, que esta pedra, a segunda pedra, a pedra que vem depois da pedra da salvação, a pedra da conversão, é a pedra da convicção. Diga comigo, convicção. Meus amados, o verso de número 36. Davi tinha convicção. Davi diz assim: o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Aleluia! Meus irmãos, que convicção. Davi disse assim: olha, eu já matei urso, eu já matei leão, e este camarada aí, tão grande assim, quanto maior é a queda. Não vem tirar onda comigo, não. Eu creio. Ele afrontou o exército do Deus vivo. Meus irmãos, muitas pessoas dizem assim: comigo ninguém tira onda, não. Eu sou assim, sou assim. Não, mas Davi não estava dizendo isso de si mesmo. Ele estava dizendo assim: olha, Deus me capacitou. Convicção. Nós precisamos ter convicção na nossa vida, irmãos, porque a convicção gera a certeza de que o Senhor, do que Deus é maior que qualquer obstáculo que possamos enfrentar. Deus é maior do que qualquer obstáculo que possamos enfrentar. Há uma frase que diz: diga-me qual é o teu problema. Qual é o tamanho do teu problema? Eu direi para você o tamanho do meu Deus. Meus irmãos, precisamos desta pedra. Convicção. O crente tem que ser convicto. Tem que ter fé, tem que caminhar assim, sabendo que Deus está com ele, lutando com ele, pelejando com ele. Nós precisamos ter convicção. Convicção de que o Senhor está cuidando da nossa vida. 2 semanas atrás, a Helena teve um problema, os irmãos sabem disso. Mas ontem, o irmão Tony também teve. Tony, vem cá. Tony, filho do irmão Jorge, esposo da irmã Celeste, marido da irmã Ana. Irmão Tony, você tem convicção de que você é um servo do Senhor? Tenho, sim. Ele deu um ar assim, eu pensei, vai. Tem sim. Tony, o que aconteceu com você ontem? Eu vou começar do final. Amém. Curtinho. Bem pequeno, por isso que vai ser pelo final. Não.
Gostaria que os irmãos imaginassem a seguinte cena. 2 pessoas, uma sou eu e o outro, meu vizinho, semelhante a mim, gordinho, forte, alto. Meu vizinho, só que ele é branco, sentado no banco de trás de um veículo, capuz preto, cabeça baixada, com as 2 mãos embaixo das pernas e com uma pessoa com a arma virada para a nossa cabeça. 4 horas percorrendo o Rio de Janeiro. Fomos sequestrados. E fomos sequestrados às 9h30 e fomos libertos às 1h30. Essa pessoa vira para a gente e fala assim, isso é o final, pode orar. Eu levantei a Deus a oração, pedi a Deus pela nossa vida e pela vida deles. Estou falando que é o final, irmãos. Ele fala assim, eu me arrependo de ter pego vocês. Eu estou devolvendo a tua aliança. Ele me devolveu a aliança. Devolveu a aliança do meu amigo. E falou assim, depois, aperta a minha mão. Eu também sou desviado. Eu conheço a palavra de Deus. Todos nós 3 que estamos aqui conhecemos a palavra de Deus. E perdoa a gente pelo que nós fizemos. Nós fizemos a coisa errada. Vocês nos perdoam. Nós vamos libertar vocês. Nós não vamos fazer nada com vocês. Daqui a 2 minutos vocês vão sair. E vocês vão para casa para ver a família de vocês. Vocês nos perdoam. Um deles abaixou a cabeça, chorou. E quis apertar a minha mão e repetiu, nos perdoa, nos perdoa. E eles disseram o seguinte, olha, isso é para a glória de Deus, é o nome do Senhor que vocês servem que está sendo glorificado. Nos soltaram e eu vim embora. Isso é o final, irmãos. O meio eu não vou contar nem o início, porque senão vou tomar muito tempo. Mas ontem foi uma situação difícil. Lembrei de 2 situações muito interessantes. Lá de São Paulo, daquela senhora que não tinha dinheiro, aquela dentista aí foi morta. Na verdade, eu hoje talvez não estivesse aqui, como a nossa irmã Vereda, esposa do nosso pastor, também passou por uma situação parecida com a minha, mas nós passamos 4 horas nessa situação, dentro de um carro, com armas na cabeça, e sobre essa circunstância tão difícil. Mas o que a gente faz quando a gente está passando por uma situação em que você não espera e aquilo que você teme acontece? Eu só fiz uma coisa, irmãos. Eu orei. E quando ele me devolveu a aliança, porque ele me devolveu a aliança, ele me devolveu a carteira. Um deles falou o seguinte, olha, a minha parte do dinheiro que eu tirei de vocês, eu estou devolvendo. Vocês nos perdoam. Outra dúvida que veio à minha mente, por que é que essas pessoas que estavam no nosso meio saem e se tornam roubadores? O que falta? O que faltou para poder manter essas pessoas aqui dentro? Várias indagações vieram à minha mente. Nós perdemos pessoas para um exército inimigo. Alguma coisa nós temos que fazer para poder não perder essas pessoas. Mas ele disse, olha, o nome do teu Deus está sendo glorificado. É o nome do teu Deus que está... Ele falou isso umas 5 vezes, irmãos. E falava alto. Ele ficou emocionado e começou a falar bem alto. Tome aqui de volta. Acredite, irmãos, que o nosso Deus ele é um Deus de grande misericórdia. Sei que isso é resposta de oração da minha esposa, do meu pai. Sei que isso é resposta de oração dos irmãos. Sei que isso é porque Deus é um Deus de grande misericórdia mesmo. Amém. 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 Irmãos, eu já tive a oportunidade de orar com o Tony lá no gabinete. Irmão, calça frouxa não entra no céu. Tem que ter convicção. Convicção do Deus que você serve, do que você segue, quem você professa a sua fé. Estar aqui na igreja não quer dizer nada. Aqui estamos todos nós juntos. É lá fora a nossa arena, irmãos. É lá, pelo momento do fio da navalha, quando nós enfrentamos o perigo, quando nós enfrentamos o suborno, quando nós enfrentamos o fiscal desonesto, o policial desonesto, quando nós enfrentamos
a mulher ou o homem que quer destruir o seu lar, quando o namorado ou a namorada que quer destruir a sua vida, é ali que você tem que ter convicção. Convicção. Eu creio, eu tenho experiência com o urso, eu tenho experiência com o leão, você já é derrotado em nome de Jesus. Eu não quero que ninguém passe pelo que Veleda passou, não quero que ninguém passe pelo que Tony passou. Deve ter sido uma experiência terrível. Os homens que o sequestraram estavam fortemente armados, toca ninja. Pegaram ele e puseram um capuz na cabeça dele. Ficou 2 horas preso dentro de um carro, enquanto eles roubavam com os cartões de crédito deles. 4 horas no todo, 2 horas ficaram sentados num único lugar. Irmão, se você não tem convicção, você perde a esperança, perde a vida. O diabo quer lançar temor e pavor sobre nós. Nós vamos orar agora. Vamos orar agora. Para que todo espírito, todo demônio que queira trazer pavor, insegurança, medo, seja agora repreendido e saia. E eu vou fazer diferente. Eu quero pedir, se você, pelo menos uma vez, sofreu um assalto, um tipo de afronta dessa maneira, não precisa ser sequestro, venha aqui à frente, nós queremos orar por você. Sai do seu lugar. Irmãos, olhem só. Olhem só. Que absurdo. Esta é a nossa sociedade. Este é o mundo que nós vivemos. Eu não estou pedindo para vir receber oração. Eu estou dizendo quem já sofreu por isso. Pastor Ivete, vamos orar por isso. Esta irmã estava na loja que trabalha e sofreu esta semana também. Me prenderam na loja e falou que ia voltar. Sendo que eu pedi socorro, telefonei, meu vizinho veio me socorrer. Aí falou assim, fica calma que eles deixaram a chave na porta. Levaram meu laptop, meu celular, meu dinheiro, minhas coisas. Na loja dela. Terça-feira, uma outra irmã sofreu também esta semana. Irmãos, isto é o que nós vivemos. Irmão Leão sofreu também. Tudo. Olha só. Irmão, levante a sua mão e diga assim, eu creio. Eu tenho convicção que o meu Redentor vive. Aquilo que eu mais temia chegou a mim. Foi isso que Jó disse. Mas o Senhor, em Jó, capítulo 5, verso 19, diz assim, por 6 dias passarás tribulação, mas o 7º dia será o dia da tua cura, da tua vitória. Nós vamos orar. Vamos orar agora. Vamos repreender todo aquele demônio que queira trazer medo, pavor, travar a gente. Eu não quero mais sair de casa. Eu não vou trabalhar mais. Eu não vou estudar. Eu não vou mais ter carro. Eu não vou fazer mais isso. Não, meu irmão. Você tem que continuar caminhando. Na frente tem um mar. Diga para ele se afastar, porque você vai passar a pés enxutos. Se atrás vem o faraó que quer te pegar, saiba que o Senhor te vigia na coluna de fogo e na nuvem. O Senhor está contigo. Você tem que ter convicção. Essa pedra tem que estar na sua mão. Essa pedra tem que estar no alforje. Conversão e convicção. Sem ela, nós não podemos caminhar. Aleluia, Senhor. Nós só temos que exaltar o teu nome, te engrandecer, te louvar, porque a misericórdia do Senhor está e sempre esteve ao nosso lado, porque Jeová Sabaó, general de guerra, foi à frente dos teus filhos, e é por isso que eles estão aqui hoje, declarando, testemunhando do livramento do Senhor. Aleluias! E nós declaramos que tudo aquilo que foi tirado, roubado, será restituído em nome de Jesus, porque é a tua promessa que quando o ladrão nos rouba, o Senhor restitui ao teu servo justo e fiel. É promessa do Senhor, Pai. Mas nós clamamos a ti
nesta hora, que o Senhor visite através do teu Espírito cada coração agora, a alma, Senhor, a mente, qualquer tipo de perturbação que o diabo possa ter intentado deixar, porque nós cremos que a segurança nossa vem do Senhor, mas nós clamamos agora, Pai, se emocionalmente fomos afetados, se a nossa mente está afligida, nós mandamos embora agora, manda embora agora, começa a declarar, levanta a tua mão, todo espírito que traz medo, todo espírito que traz aflição, todo espírito que nos constrange a ficar amarrados, aprisionados, nós mandamos embora em nome de Jesus. Vai embora com todas as feridas, com todos os traumas, com todos os medos que você veio, em nome de Jesus. E a nossa mente, a mente dos teus filhos, receba agora um bálsamo do Senhor, um renovo do Senhor, é a cura do Senhor, a luz do Senhor venha e faça brotar e rompa agora todo tipo de tristeza e venha uma alegria, um regozijo do Senhor, pois o Senhor os fez mais que vencedores. Aleluias! Levanta a tua mão e se regozija no Senhor. O Senhor me fez mais que vencedor, o Senhor que me restitui, o Senhor que traz de volta tudo que foi roubado, em nome de Jesus. Pai, e nós clamamos por esses homens ou mulheres, por gangues, por grupos, por facções, Senhor, que o diabo tem usado. Deus, nos dá compaixão por eles. Nos dá compaixão, tira de nós todo o espírito também de mágoa, de tristeza, de rancores contra essas pessoas, e nós clamamos para que eles sejam salvos, libertos, toda a mão que aprisiona a mente, todo o espírito aprisionador desses jovens, nós mandamos embora, em nome de Jesus, quebramos as cadeias. Oh, Pai, é verdade, Senhor. Nós clamamos, Pai, pela Tua igreja, que a igreja seja amorosa, Senhor, seja cuidadora, que cada jovem, cada homem, mulher, seja pastoreado, que não deseje sair, que a promessa do Senhor, que não vai faltar nada, não falte nada na vida dos Teus filhos, não haja nenhum desejo, toda maldição familiar, Pai, que vem sobre a vida dos nossos jovens, levando a ser roubadores, nós cancelamos em nome de Jesus e trazemos a Tua bênção de prosperidade em nome de Jesus. Todo vício que leva, Senhor, a roubalheira, Pai, em nome de Jesus, também seja extirpado, sejam curados do sangue agora, sejam curados no Espírito, em nome de Jesus, e recebemos do Senhor toda sorte de bênção que Jesus já cravou lá na cruz. Tu cravaste na cruz através de Jesus, bênçãos espirituais, bênçãos nas emoções, bênçãos financeiras, em nome de Jesus. E a saúde plena, Pai, venha. E a restituição, venha. Em nome de Jesus, receba, abra a tua mão, fala: Senhor, eu recebo de volta tudo aquilo que me foi roubado, pois o Senhor é o meu restituidor. Em nome de Jesus, Pai, se ouvirmos e obedecemos, Tu vai dar o melhor da terra, muito mais do que aquilo que fora levado, como Jó, Senhor. Jó recebeu muitas vezes mais, abundantemente, e nós recebemos em nome de Jesus e aplaudimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Pode voltar para o seu lugar com a pedrinha da convicção. Eu tenho convicção, você também precisa ter convicção. Convicção de que o Senhor está cuidando de nós, de cada um de nós. Irmão, qual foi a primeira pedra? Qual é a segunda pedra? A terceira pedra, irmão, é a da restauração.
precisamos ser restaurados. Qual é a terceira pedra? Amém. Precisamos ser restaurados pelo Senhor. O Senhor pode restaurar, meus irmãos, qualquer coisa da nossa vida. Uma vida derrotada, uma vida caída, uma vida sem esperança. O Senhor pode restaurar. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito do Pai vem morar em nós. Quando nós desenvolvemos a convicção, a nossa vida passa a ser restaurada pelo Senhor. Amados, em 1 Samuel, capítulo 17, verso 47, Davi diz assim: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Irmãos, às vezes nós ficamos com a nossa vida decaída. Nós estávamos ouvindo aqui o testemunho do Tony, e muitos irmãos ficaram assim: meu Deus, se fosse comigo, meu Deus, o que passaria comigo? Uma irmã ligou para a Veleda e dizia assim: se fosse comigo, eu não sei como vou reagir. Irmãos, o inimigo quer botar medo em nós, mas a nossa casa, a nossa vida, ela é restaurada. Nós passamos a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Começamos a ter a nossa vida de volta. De volta. Confiança, cabeça erguida, olhos no horizonte, chegando lá onde precisamos chegar. Vejam, quando Davi lutou contra Golias, ele estava olhando para o seu alvo, aquilo que ele precisava vencer. Precisamos olhar assim, ter uma vida restaurada pelo Senhor, totalmente restaurada. Amados, nós tivemos aqui na igreja um irmão que já faleceu. Ele morreu de AIDS. Foi nosso faxineiro, o Francisco. Quantos se lembram do Francisco, irmãos? Pois é, muitos irmãos se lembram. Francisco foi alcançado pelo Senhor na cadeia. Ele foi colega de profissão da Roberta Close. Quantos já ouviram falar nesse nome? É um dos travestis transexuais mais conhecidos de nossa nação. Francisco se tornou homossexual depois de um assédio de um parente seu, aos 6 anos de idade, quando ele morava no Pará, na fazenda de seu pai. Um dos seus parentes abusou dele. 6 aninhos de idade. Ele carregou aquela marca pela vida dele. Se envolveu, fez operação, modificou o seu corpo todo, virou homossexual, viveu uma vida da mais desgraçada possível, se envolveu com as drogas, foi preso, condenado, foi para a prisão. Na prisão, o apelido dele era China. Baixinho, moreno, rosto redondo e o cabelo muito liso, comprido até aqui embaixo. Começou a trabalhar como faxineiro na prisão. Naquela época, nós ajudávamos um ministério. Como era o nome do ministério daquele pastor, Veleda? Pastor Israel, o nome do ministério, vocês se lembram? Isso foi lá pelos idos de 1995, por aí. Irmão, pastor Israel também tinha sido presidiário, tinha sido segurança do Carlos Lacerda, sargento da Polícia Militar. Foi preso também, tinha 100 e tantos atos de condenação. Saiu depois de cumprir alguns anos e ele começou a ir nos presídios pregar o Evangelho. E nós ajudávamos o pastor Israel a pregar o Evangelho nos presídios. E o Francisco foi alcançado pelo pastor Israel. Foi alcançado, se converteu, aceitou a Jesus, a sua vida foi mudada, restaurada. Francisco saiu da prisão na progressão de pena, não tinha para onde ir, nós demos emprego a ele aqui. Na realidade, não sei se você sabe, a nossa igreja além de ajudar financeiramente as casas de recuperação, também apoia os egressos. Nós damos empregos, nem todos, graças a Deus, dos nossos empregados,
os empregados que nos ajudam na igreja, são egressos das casas de recuperação. Hoje nós temos um deles que é egresso de uma das casas de recuperação. Nós ajudamos, está aqui conosco, na ressocialização dele. E já tivemos outros tantos. E o Francisco é um desses. Ele veio trabalhar aqui conosco. O Francisco trabalhava com dedicação, cuidava, dizia assim, pastor, deixa que eu cuido do gabinete. Cuidava com carinho, com afinco e tal. Francisco queria casar. Nós fizemos o casamento do Francisco. Francisco queria fazer as operações para a remoção do silicone que havia no seu corpo. Não foi possível. Francisco veio a falecer. Mas uma coisa eu tenho certeza, irmãos. A vida do Francisco foi restaurada. Foi restaurada das marcas da prisão. Foi restaurada das marcas das cirurgias. Foi restaurada das marcas que às vezes a gente não vê. Não vê. São as marcas da alma. Aquela que só você que sabe. Está lá no interior do seu coração. As marcas, irmãos, dos abusos sofridos na infância, por pai, por mãe, por irmão mais velho, por irmã mais velha, por parente. Marca que nós temos vergonha de contar e falar para alguém. Dizer, eu sofri isso. Na nossa projeto de cura interior aqui na igreja, quantas pessoas passam por aquele processo e são restauradas. Restaurada. A vida do Francisco foi restaurada. Ele não pôde mudar o passado, ele não pôde ir lá atrás no passado e mudar. Mas as marcas do passado fizeram que a vida dele pudesse ser mudada. Só depois que ele foi naquele ribeiro, pegou a pedra da conversão, pegou a pedra da convicção e a pedra da restauração. Francisco era um novo homem. Eu fiz o casamento dele. Fiz o sepultamento dele. Francisco era um novo homem. Teve a vida restaurada. Sabe, meu irmão, minha irmã, você que está aqui conosco. Talvez você tenha entrado hoje aqui dizendo, eu tenho tantas feridas. Deixa a ferida ser tratada. Ela pode deixar cicatriz, vai ser testemunho na sua vida de que essa cicatriz foi aquela marca que já está curada. Deixa o Senhor restaurar o seu interior, seu caráter, sua vida, suas emoções. Deixa o Senhor restaurar você. Deixa o Senhor restaurar você. Ele quer restaurar a sua vida. Davi, quando lutou contra Golias, ele lutava nesse aspecto. Tudo aquilo que os Golias que enfrentamos na nossa vida e têm buscado nos destruir, naquele momento, com aquela pedrada, Davi trouxe a restauração. Davi fez com que aquele exército que estava temeroso começasse a caminhar em triunfo, um exército vencedor. Pegue no ribeiro da sua existência a pedra da restauração, coloque no seu alforje, viva com ela, não deixe ninguém maltratar você, porque você tem no alforje da sua vida a pedra da restauração. Amém, irmãos? Qual foi a primeira pedra? A segunda? A terceira? A quarta, irmão. Diga comigo, a quarta pedra, pastor. Meus irmãos, eu fico imaginando Davi, quando foi pegar essa pedra, ele chegou bem perto do ribeiro, ele olhou e ele escolheu. Ele disse, é essa que eu quero. Amados, eu vejo essa pedra como uma das pedras mais importantes na nossa vida. É a pedra do comprometimento. Diga comigo, comprometimento. Irmãos, precisamos ter isso na nossa vida, comprometimento. Veja o verso de número 45 desse texto de 1 Samuel, capítulo 17. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Leia comigo a continuação desse verso. O que diz Davi? Eu, porém,
vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Davi disse assim: eu vou a ti. Meus amados, esta expressão, eu vou a ti em nome do Senhor, é o eu do comprometimento. Comprometimento com o Senhor para buscar, para livrar o perdido. Davi disse: eu vou. Quantas vezes na nossa vida, irmãos, nós não queremos saber de nada. Eu não contribuo para isso, eu não oferto para aquilo, eu não vou na reunião disso, eu não vou naquilo, eu não participo de nada. Como é que eu posso ter vitória na vida se eu não sou comprometido? No meu trabalho eu não sou comprometido, não sou comprometido dentro de casa. O pai e a mãe pedem ajuda, nós não fazemos. O marido pede ajuda, a esposa não faz. A esposa pede ajuda, o marido não faz. Eu não sou comprometido com nada. Eu preciso ser comprometido com Deus, comprometido com a igreja, comprometido com a minha liderança, comprometido com o evangelho. Eu preciso estar comprometido. Para vencer Golias, irmãos, nós precisamos estar comprometidos. Comprometidos com o Senhor. O Senhor sabe quem é, quem nós somos. Eu estava conversando com o irmão Tony. Ele disse: pastor, nós dissemos assim, nós somos crentes, nós somos homens de Deus. O adversário, os bandidos viraram para ele e disseram assim: qual é a sua igreja? Irmão, discurso. Dizer assim, eu sou isso, eu sou aquilo, não vale nada. Você tem que dizer assim: eu sou membro da Igreja Batista do Campo dos Afonsos. Na hora que eles falaram isso, na hora que o Tony falou, eu sou membro da Igreja Batista do Campo dos Afonsos. Talvez o bandido nunca saiba, nunca tenha passado por aqui, nem saiba onde é. Mas ele viu o comprometimento. Ele viu que não titubeou. Na realidade, eu faço parte daquela igreja que fica, sabe onde é? Ali naquela rua, atrás daquela rua. O bandido vai dizer: meu amigo, tu não é de nada. Tu não é de nada. Irmãos, nós temos que estar comprometidos com o Senhor. Haverá um dia que estaremos diante do Senhor. Ele separará uns para a esquerda e outros para a direita. Ele dirá: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o que vos está prometido desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me beber. Estava nu, vestiste-me. Estava na prisão, foste me ver. Estava doente. Senhor, quando fizemos isso? Quando fizeste a qualquer um desses pequeninos? Comprometimento. Irmãos, há muita oportunidade de trabalho. Muita oportunidade de servir ao Senhor. Golias, de 3 metros, só alguns enfrentam. Cada um de nós vai enfrentar o Golias do tamanho do nosso comprometimento. Alguns talvez estejam enfrentando anões, porque o comprometimento é desse tamanho. E perdem e são vencidos. Você tem essa pedra no seu alforje, no alforje da sua vida. Você está comprometido com o Senhor. O Senhor conta contigo. Você tem coragem de dizer para o inimigo de nossas almas, o inimigo de nossas vidas, aquele que quer nos destruir, que quer nos amedrontar, que quer roubar o que é nosso, quer destruir a nossa casa, a nossa família, os nossos negócios. Eu vou a ti, em o nome do Senhor dos Exércitos. Eu estou comprometido com Deus. Quantos de nós temos fracassado porque não temos esta pedra no alforje da nossa vida? Que nessa noite você tome esta consciência e diga: Senhor, eu quero ter esta pedra comigo. Amém? Meus irmãos, há uma última pedra. Eu imagino que Davi escolheu com calma essa pedra. Ele chegou naquele riacho,
Diz o texto bíblico que ele estava com o seu cajado nas mãos, ele estava com o alforje, e ele abaixou, e ele escolheu a quinta pedra. Ele pegou, ele olhou com cuidado, pegou ela. Qual é essa quinta pedra, irmãos? Qual? Tem muito repetente aqui, né? Tem muito irmão que já sabe. É a pedra da... É vitória ou fé, irmãos? Minha mulher, qual é a pedra? A pedra da fé. Diga comigo, é a pedra da fé. O irmão que está pela internet, mande um e-mail dizendo é a pedra da fé. Mas é verdade, é a pedra da fé. Talvez você diga, mas pastor, tudo é fé. Não, irmãos. Há uma pedra, e essa é importante. Diz assim, pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Precisamos pegar esta pedra. A pedra da fé que opera maravilhas, a pedra da fé que nos faz ser salvos, entender que o Senhor vai estar conosco, que Ele vai estar batalhando a nossa batalha. Vejam, verso de número 38, diz assim: Saul vestiu a Davi da sua armadura, ele pôs sobre a sua cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Davi não pôde usar as armas comuns, as armas naturais, as armas de um guerreiro, porque Davi não era um homem assim. Veja, o verso de número 46. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele não usou as armas, ele não usou a armadura de Saul. Davi foi com a sua experiência, Davi foi com a sua fé. Verso 49. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, e com uma funda e com uma pedra o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhando-o, matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, jubilaram, perseguiram os filisteus até Gaste, até as portas de Ecrom, e caíram os filisteus feridos pelo caminho. Meus irmãos, só o Senhor pode livrar a respeito de quão bem preparados nós estejamos. As receitas ou os recursos naturais são nada valem. Usar a armadura apropriada e não a armadura dos outros é que nos serve, é que nos traz a vitória. Davi experimentou a armadura de Saul, mas não serviu. Davi foi com o que ele era experiente. E vejam, meus irmãos, ele disse: eu vou te ferir, eu vou te destruir, eu vou cortar a sua cabeça, e eu vou dar às bestas feras, às aves de rapina dos céus, os filisteus. Somente Davi, um homem. E quando Davi abateu Golias, o exército filisteu fugiu. E o demais, o exército de Israel, correu atrás dos filisteus. E aquilo que Davi havia dito aconteceu de fato.
Meus irmãos, eu imagino quando Davi caiu para cima do filisteu. Quando ele correu, ele pegou. Qual foi a pedra que ele pegou no alforje dele, irmãos? Havia 5 dentro do alforje. Qual foi a pedra que ele pegou? Qual foi, irmão? A pedra da conversão? Qual foi a segunda? Qual é a segunda? A da convicção? Qual é a terceira? Qual é a quarta? Qual é a quinta? Qual foi a pedra que Davi pegou? Por quê? Por quê? Por que foi a pedra da fé? Quando ele escolheu as pedras. Nós precisamos ter essas pedras no alforje da nossa vida. Diga para o irmão que está ao seu lado, você precisa ter essas pedras no alforje da sua vida. Você precisa ser um crente de fato. Você precisa viver pela sua experiência, não pela experiência do seu pai, não pela experiência da sua mãe. Você precisa viver pela sua experiência. Você precisa ter convicção, você mesmo, de que você é crente. Você precisa ter a sua vida restaurada pelo Senhor, livre do medo, do pecado. Você precisa estar comprometido com Deus. Você é quem precisa estar comprometido com Deus. Você tem que vir à igreja, não porque o seu pai ou sua mãe te arrastam. Não, você vem à igreja porque você quer, você está comprometido com Deus. Você tem que ter fé. Davi, quando foi para frente daquele Golias, ele disse, olha, camarada, sabe de uma coisa? Eu vou para você porque eu creio. Eu creio que Deus vai me dar livramento. Eu creio que essa vaga é minha. Eu creio que esse trabalho é meu. Eu creio que a minha casa vai ser restaurada. Havia uma jovenzinha aqui na igreja, irmãos. Ela está aqui hoje. Hoje ela é uma senhora casada. É uma jovem senhora casada. Nós fazemos oração. Eu dizia, entre na fila de oração. Ela entrava. Ela chegava perto de mim e eu perguntava, minha irmã, o que é que você quer? Ela dizia assim, pastor, eu venho orar pela restauração da minha casa. O pai dela havia saído de casa. O pai dela havia largado a família. O pai dela tinha se envolvido com uma outra mulher. O pai dela tinha tido um outro filho. Passados muitos anos, ela continuava na fila de oração. Eu venho orar, pastor, porque eu creio que o Senhor vai restituir a minha casa. De fato, passados alguns anos, o pai dela voltou para casa, pediu perdão à esposa, reconstituiu o lar, tiveram um novo filho. Essa moça está aqui na igreja hoje. A sua casa está restaurada. Fé que o Senhor é capaz de vencer o Golias, maior que ele seja, distante no tempo, tanto tempo, tão distante, você acha que já não dá mais para restaurar, porque já faz tanto tempo. Aquilo já não está mais, mas eu creio. Eu não uso as armas dos outros, eu não uso a experiência dos outros, eu creio, porque eu tenho fé, eu tenho convicção, eu experimentei a conversão, eu estou comprometido com Deus. Quando eu parto para cima do Golias, eu meto a mão no alforje da minha vida, eu pego uma pedra. A pedra que eu pego, ela com certeza vai estourar a cabeça do gigante, ele vai cair, e eu vou subir nele, eu vou cortar a cabeça dele, isso será o meu triunfo, eu vou pegar a espada dele, esse será o meu testemunho, e eu vou mostrar, aqui está, eu venci. Quando Davi, meus irmãos, eu tenho um entendimento. Quando Davi partiu para cima do Golias, ele enfiou a mão no alforje, botou a pedra na funda e girou. E quando ele corria, o gigante corria para ele. Ele corria em direção do gigante e o gigante em direção a ele. E Davi girou a funda. E Davi jogou a funda. E Davi era certeiro. Davi era certeiro, só havia um espaço onde aquela pedra podia entrar, era no elmo, no capacete, havia um V, justamente onde era a testa e o nariz, e Davi acertou ali. Pá! A velocidade que o gigante vinha, a velocidade que Davi ia, a velocidade da pedra se somaram, aquilo foi como um tiro de bazuca. Pá! O gigante, tonto, caiu no chão. Davi continuou correndo. Davi subiu em cima dele, pegou a própria espada e cortou a cabeça do gigante.
Irmãos, sabe qual foi a pedra que Davi pegou? Essa pedra é a pedra da vitória. A Bíblia nos diz que Jesus é a rocha da nossa salvação. Aquele que tem poder para vencer os maiores inimigos da nossa vida. Tudo que enfrentamos, a morte, que é o maior dos inimigos. Ó morte, onde estão os teus aguilhões? Tragada foi a morte na vitória. Quando Davi enfiou a mão no seu alforje, as 5 pedras tinham se transformado em apenas uma pedra. A pedra que é Jesus Cristo. A pedra de esquina, a pedra que traz salvação, a pedra que traz convicção, a pedra que traz restauração, a pedra que traz comprometimento, a pedra que é fé. E naquele momento, Jesus explodiu a cabeça do gigante. Jesus fez o gigante ir ao chão. Maior que seja o gigante, não pode vencer o nosso Senhor. Davi, profeticamente, não sabia o que estava fazendo. Se lembram? Ele saiu de casa, amando do seu pai, e disse: vai lá, entrega para os seus irmãos esse alimento. Davi foi. Quando Davi chegou lá, Davi se viu como sendo um profeta. Davi se viu como sendo a boca de Deus, o libertador de Israel. Sabe quem era o libertador de Israel? Jesus. Aquela pedra que Davi tinha no alforje da sua vida. Irmãos, quem nos livra não é a nossa capacidade de dizer para o ladrão: eu sou crente. Não. O que nos livra é quando nós dizemos assim: eu sou crente em Jesus, e neste nome há poder. Neste nome há poder. Principados e potestados tremem quando você diz Jesus, Yeshua HaMashiach. Neste nome há poder. Poder de salvar, poder de curar, poder de libertar, poder de transformar, poder de fazer novas todas as coisas. Neste nome há poder. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz em João, no capítulo 6, que quando nós temos o Senhor, rios de águas vão fluir do nosso interior. A sequidão da nossa alma vai acabar, porque o Senhor é como uma água viva a jorrar. A jorrar. Precisamos de ter essas pedras na nossa vida. Pegar nesse ribeiro. E toda vez que falamos de águas na Bíblia, significa o Espírito Santo de Deus. Onde é que Davi foi pegar as pedras? Onde Davi escolheu as pedras? No ribeiro, que é o Espírito Santo. Portanto, o Deus dos exércitos estava no céu. O Espírito Santo estava ungindo as mãos de Davi. E a pedra da vitória estava no seu alforje. Se você caminhar assim na sua vida, você vai continuar enfrentando os Golias. Eles não vão desaparecer da sua vida. Eles não vão desaparecer. Mas você vai enfrentá-los no poder do Espírito do Senhor. E a vitória é certa em o nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Eu quero orar com vocês. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos nesse momento. Espírito Santo de Deus, tu que és o rio de águas vivas. Comece a ministrar em nossos corações aqui nessa noite. E Pai, desde já nós dizemos que todas as mentes estejam sendo libertas agora. Nada impedindo, Senhor, a ação do Teu Espírito Santo.
tudo aquilo que está constrangendo, aquilo que está impedindo de se concentrar, Senhor, sai agora em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus vai ministrando nos corações. Aquele que ainda não tem a pedra da salvação, da conversão, que nesta noite abra o seu coração para receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Senhor, aquele que está sem convicção, já é salvo, já é crente em Cristo Jesus, mas não tem convicção, Senhor. Deus, traz um renovo hoje. Enche, Senhor, traz vida, Pai. Aquele que precisa ser restaurado, Senhor, restaura. Começa o processo da restauração. Aquela marca, aquela cicatriz que está aberta, aquela ferida, Senhor, que não quer fechar. Senhor, Espírito Santo, pegue agora uma agulha celestial, traga com aquela linha do céu, comece a unir as pontas, Espírito Santo, das marcas que foram feitas lá atrás. Vai curando, Senhor. Vai pegando o teu sopo bíblico e vai juntando, como um anestésico, como um desinfetante. Vai passando nessas marcas, Senhor, e vai tirando toda a podridão, tudo aquilo que tem entristecido o coração. Senhor amado, aquele que não é comprometido contigo, com a verdade do Evangelho, que não é dizimista, que não contribui, que não é comprometido com o Senhor, nesta noite, Pai, que não saia daqui sem dar este passo. E aquele, Pai, que está sem fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que anda sem fé, Senhor, como é que pode, Pai? Vivemos uma vida sem fé. Aumenta a fé de cada um. Feche os seus olhos, meu irmão, minha irmã. Se você entrou nesta casa esta noite sem a primeira pedra, a pedra da salvação, a pedra da conversão, aonde você está, diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu me abaixo no ribeiro de águas vivas e abro meu coração para pegar esta pedra da conversão, a pedra da salvação, a pedra da experiência contigo. Eu te recebo como meu Salvador, como Senhor da minha vida. Escreva, Senhor, o meu nome no livro da vida, para que quando tu vieres buscar a tua igreja, eu esteja no meio daqueles que vão ser assunto aos céus, junto com a igreja. Senhor, eu te aceito nesta noite. Quantos fazem esta oração pela primeira vez? Levante a sua mão onde você está. Diga: pastor, eu abro o meu coração, eu aceito a Jesus. Eu pego nesta noite a pedra da convicção. Alguém, levante bem alto a sua mão para que eu possa ver. Levante bem alto. Alguém aqui embaixo na galeria? Alguém? Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão. Há mais alguém? Levante bem alto a sua mão, dizendo: pastor, esta noite eu quero aceitar a Jesus. Levante a sua mão bem alto. Lá na galeria, alguém? Levante bem alto a sua mão para que possamos saber. Levante bem alto a sua mão. Glória a Deus pela vida desse rapaz. Irmão, talvez você já seja um crente, já tenha a pedra da conversão, mas ainda não tem convicção. Ainda não está com a sua vida totalmente restaurada. Ainda falta o comprometimento. Ainda a sua fé é pequenininha, menor do que o grão de mostarda. Porque se fosse do tamanho do grão de mostarda, você seria um homem cheio de fé. Eu quero orar por você também. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Qualquer que seja a pedra que esteja faltando no alforje da sua vida, vem estar aqui. Pastor, eu quero estar diante do Senhor. Tantas lutas, tantas dores no deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar.
quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Aleluia. Nós vamos orar agora. Que bom, irmãos, que a maior parte da igreja já está com o seu alforje cheio. Não é porque conhece a mensagem do pastor, é porque está com o alforje cheio. Marcelo veio à frente entregando sua vida a Jesus, não é isso, Marcelo? Essa noite ele está pegando a primeira pedra. E há outros irmãos aqui, cada um está colocando no alforje a pedra que faltava. Eu não sei dentro da sua casa, para você lutar o que você luta, qual é a pedra que está faltando? Está no seu trabalho ou na sua escola? Porque o Golias, irmãos, ele está em qualquer lugar. Lembram que eu dizia para vocês que eram 5 Golias? Davi lutou com um, mas os valentes de Davi lutaram com os demais. Davi pegou 5 pedras, porque se fossem 5 Golias, os 5 iriam cair em série. Assim é na sua vida também. Talvez você que já é crente, experiente, maduro, seu alforje esteja furado e uma das pedrinhas tenha caído ao longo da sua caminhada. Meu irmão, costure o seu alforje hoje e pegue novamente a pedrinha que caiu. Não vá para casa. Não vá para casa sem essa pedra. Amém? Vamos orar. Alguém mais vai entrar nessa fila de oração? Eu vou parar, vou orar. Se você vai entrar, sai do seu lugar e venha. Eu vou parar agora para orar. Brasileiro sempre deixa para a última hora. O pastor disse, eu vou parar agora. Pessoal, está aqui, Jesus vai me levar. Está aqui, nesse nome há poder. Levante as suas mãos para os céus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui na frente tem um rapaz que nesta noite, dentre todos esses que estão aqui, apenas um, quem sabe tenha sido o único visitante não crente que a tua igreja tenha trazido hoje. Perdoa-nos, Senhor, porque nós não trabalhamos trazendo visitantes para ouvir a verdade que salva, que cura e que liberta. Mas Marcelo está aqui e nós te louvamos porque nesta noite Marcelo confessa Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Escreva, Pai, pois, o seu nome no livro da vida.
Senhor, aqui há outros tantos. Cada um de nós que está aqui à frente está dizendo: eu preciso da pedra. Eu preciso da pedra da convicção. Talvez alguém esteja dizendo, olhando as marcas da sua vida: eu preciso da pedra da restauração. Outro está dizendo: ah, Pai, há muito tempo que eu tenho deixado para lá os afazeres da tua igreja. Eu preciso da pedra do comprometimento. Há outro, Senhor, que tem enfrentado tantas batalhas, tantas lutas, e tem ficado caído, cansado. Os seus braços já estão, Senhor, jogados ao longo do corpo, porque lhes falta fé. Mas nesta noite, o alforje de cada um está sendo completado com as 5 pedrinhas que nos garante a vitória. Assim seja na vida desses meus queridos irmãos, assim seja na vida da igreja presente aqui, assim seja na vida daquele irmão que participa do culto pela internet, seja sobre a minha vida, a vida de cada um de nós. Encha-nos, Senhor, encha-nos. O alforje significa a nossa vida, o rio significa o teu Espírito Santo, a pedra é Jesus. Encha-nos com o teu Espírito, para que Jesus seja pleno na nossa vida e que possamos caminhar vencendo os Golias, seja ele quem for, da forma que se apresenta, com os teus anjos ao nosso redor, o exército do Altíssimo por testemunha. Nós vamos à frente em nome do Senhor e seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Encha-nos com a tua unção, batiza-nos com teu fogo, salva-nos e seremos salvos, cura e seremos curados, restaura a nossa saúde, restaura a nossa casa. Nós oramos pelos pedidos de oração que estão naquela salva de oração, e que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho bendito, e a consolação do Espírito do Senhor sejam sobre todos quantos nesta casa estão. Seja assim, Senhor, desde agora e para todos sempre, em o nome do Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Deus nos abençoe. Como é bom poder pertencer ao Deus já